Alô, alô. Boa noite. Hoje temos live surpresa. Eu tenho, nos últimos tempos, convidado algumas pessoas para a gente conversar, entender, né, a proposta, a visão de ser humano, pessoas que trabalham com autoconhecimento, né, e que de alguma forma cruzam o meu caminho. Algumas pessoas eu conheço, outras pessoas eu não conheço, e na verdade a proposta justamente é abrir espaços de diálogo. Então hoje essa é uma live dessas que eu tô chamando o Tony Paixão, que na verdade foi... eu já conheço o Tony de ouvir falar do Rio de Janeiro há muito tempo, enfim. Mas a gente não se conhece pessoalmente. Foi a sugestão de uma amiga minha, a Arlete, né, para a gente se encontrar e a gente conversar da nossa visão de mundo, da nossa visão de ser humano, enfim. Então hoje a gente vai bater esse papo, né? Eu vou deixar o Tony chegar para que ele possa também se apresentar para vocês, né? Mas essa é justamente mais uma de uma série de lives. Eu comecei com a Cristine Pombo, eu fiz a live com as amigas, com a Andréa Zatar, com a Brena Marinho, com a Marina Gueiros, enfim. Então eu tenho chamado algumas pessoas, né, nesse sentido da gente conversar sobre a natureza humana. E hoje eu vou conversar com o Tony Paixão. Eu tô esperando, eu não sei se o Tony... Tony, você é o caminho nativo aqui, porque eu tenho você como Tony Paixão. Eu não sei se é ou se não. Tô esperando, vamos esperar o Tony se manifestar aqui para poder... Ah, aqui, é ele. Outro. Vamos ver que o Tony deve estar chegando. Bem-vindas e bem-vindos todos. Oh, Alô, Tony, bem-vindo. obrigado, obrigado. Tudo bem, Daniele? Como você está? Tudo bem, querido? Que prazer te receber aqui. Obrigado, um prazer meu, é uma honra estar aqui com vocês e estar com você. Muito obrigado pelo convite. Eu estava explicando que nos últimos tempos eu tenho chamado algumas pessoas para conversar sobre o ser humano, o desenvolvimento humano, perceber como cada pessoa trabalha de um ponto de vista, mas como a gente se encontra em tantos lugares, né? E como quando a gente consegue abrir uma perspectiva, a gente se enriquece. Então, tanto eu como você, como quem está assistindo a live também, a gente tem a oportunidade de abrir a nossa visão. Então, eu quero te agradecer muito por ter aceito esse convite, que foi uma sugestão de uma amiga em comum, Arlete, Sim, né? é verdade. A indicação da Arlete, ela é um amor de pessoa, né? Então, eu deixo um grande beijo aqui para a Arlete e para todos do grupo. E assim, eu comecei a te apresentar, mas assim, eu ia te apresentar como xamã, e você falou É, sobre um líder de cerimônia, isso. Porque algumas mestre de pessoas cerimônia. Explica pra gente um pouquinho disso, como é que é isso? Pois é, é que, enfim, a tradição que eu sigo é a tradição dos índios norte-americanos, né? A tradição dos índios Cheyennes, dos índios das planícies, né? Meus ensinamentos vêm todos dessa linhagem, tanto Cheyenne quanto com influência de Aráparo também, né? Eu fui, digamos assim, eu fui acolhido nesse caminho, né? Porque para a gente aprender sobre essas cerimônias, a gente é acolhido como filho, como irmão, como, enfim, né, sobrinho, né? Então, eu fui acolhido por um ancião, né? Primeiramente por meu tio espiritual que se chama Hector Mário Gomes. Ele é ligado à Nativa America Church, Igreja Nativa Americana. Ele é um líder de cerimônia, um roadman, né? Um ancião. Ele é um guardião do conhecimento, né? Então, Uhum. ele lidera a cerimônia de purificação, que é uma cerimônia que se chama Sweat Lodge, a tenda do suor, né? E, enfim, ele me acolheu como sobrinho dele para ele começar a passar esses ensinamentos.
alguns anos depois, o irmão dele, que se chamava Nelson Turtle, Nelson Tartaruga, né? Aham. ele, ele era um dos chefes da tradição Cheyenne, me acolheu como filho. Isso Então, aonde, Tony? foi aqui no Brasil, a gente começou a trazer ele dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Antigamente eu fazia parte de um grupo que organizava eventos trazendo líderes de cerimônias, tanto ligado ao xamanismo, à tradição nativa dos índios norte-americanos, como novas terapias, como florais de Bach, cura prânica, enfim, várias terapias que hoje a gente vê o alinhamento energético, enfim, várias terapias Uhum. que hoje em dia é bom ver assim como cresceu, né? Esse grupo era um grupo de 9 pessoas que tinha o intuito de trazer essas terapias aqui para o Rio de Janeiro. E eu era um desses integrantes, só que eu era muito mais ligado à tradição dos índios norte-americanos. Então, quando a gente começou a trazer esses líderes, foi assim que eu fui estreitando meus laços, digamos assim, de aprendizado, né? Então, a gente não se intitula um xamã, a gente se intitula um líder de cerimônia, Por ah, quê? um- Eu fiquei curiosa. porque xamã é tradição da Sibéria, não é dos índios norte-americanos. A palavra xamã, ela surgiu na Sibéria, né? Uhum. Ela vem do dialeto Tung, da Sibéria, das montanhas do Altais. Então, essas práticas são parecidas com algumas práticas dos índios norte-americanos, com os índios do Brasil, mas não é a mesma coisa, são parecidas. Só que, digamos assim, dos meados dos anos 60 para cá, começou essa coisa da nova era, New Age, então começaram a meio mesclar, né? E hoje em dia, quando a gente fala de xamanismo, a gente pensa em índio, né? E pronto. Geral. E a gente botou tudo numa caixinha. Só Sim. que, só que se a gente vai estudar, né, mais a fundo, a gente vai ver que tem certas práticas sim, que são similares dos índios da América do Norte, dos índios da América Central, da América do Sul, dos xamãs da Sibéria, né, o uso do tambor, o uso de um estado de expansão de consciência através de som, através da dança, né, o uso do tabaco, enfim, tem algumas coisas parecidas, mas não é uma religião, entendeu? Cada tribo tem um modo de vida, tem um modo de se relacionar com o sagrado. Então, os índios da América do Norte chamam o Criador, Grande Espírito. Aqui no Brasil, eles já vão dar um nome de Tupã, enfim, ou dependendo de outra tradição, já vai ter outro nome, enfim. Então, são grupos, né, nativos, digamos assim, ou não, que têm essas práticas, mas que não necessariamente. A gente pode dizer que um pajé é um xamã? Pode dizer que um pajé é um xamã, mas ou um roadman, ou um homem de medicina, seria mais parecido com um xamã, um homem de medicina. Então, é um papel muito específico dentro da tribo, né? Uhum. Eu sou ligado a cerimônias, então, tanto as cerimônias da tenda do sol, cerimônia do peiote, cerimônia do fogo, cerimônia de construção do tambor, cerimônia da roda de medicina. Então, são essas cerimônias que eu conduzo, digamos assim. Mas, Uhum. por isso que eu digo, não sou um xamã, eu sou um roadman, um homem do caminho, ou sou um medicine man, ou sou um líder de cerimônia. Porque hoje em dia, às vezes, as pessoas confundem um pouco isso, né? As pessoas Sim. ficam. Não é legal a gente clarificar, Então, porque tipo assim, teve uma pena, teve um tambor, tocou, é um é xamã. xamã. Não, né? O xamã ele tem um papel bem específico dentro de uma tribo. Ele vai ser o conselheiro, ele vai liderar algumas cerimônias, sim, mas não é só isso. Então, ele tem alguns papéis específicos dentro né, na antropologia. Quando a gente vai estudar a fundo, a gente começa a ver que tem seus papéis, né? Tem os guerreiros, né? Um guerreiro ou um chefe de grupo. Um chefe de grupo não é um xamã, é um chefe de grupo. Os guerreiros têm os seus clãs de guerreiros, então tem seus setores, assim como na nossa sociedade, que a gente tem um médico, tem um psicólogo, tem o guarda que toma conta, entendeu? Então, essas Diferentes funções funções, diferentes têm, papéis sociais. têm exatamente várias funções, vários papéis sociais dentro da comunidade que ele habita.
né? Uhum. Então, por isso que até o pessoal fala, não, Tony, mas isso é um xamã, se fosse comparar, sim, se fosse, mas ao pé da letra, como eu sigo a tradição dos índios da América do Norte, e não um xamanismo da Sibéria, né? Então, eles têm um título de xamãs, porque é isso. É que esse nome, na realidade, por volta de 1800, 1800 e pouco, os antropólogos eles começaram a estudar esses fenômenos, digamos assim, tanto desses continentes, e perceberam que eles tinham uma similaridade, né? Uhum. E aí, a partir daí, foi que surgiu pela primeira vez, não que surgiu, essa palavra já existia, mas que veio à tona, digamos assim, ao mundo contemporâneo sobre o xamanismo. Então, de lá para cá, através de filmes e essas coisas todas, a gente começa a idealizar toda essa coisa, né? Achando que todo índio mora numa tipe, numa tenda nativa, ou aquelas que a gente via nos filmes de Bang Bang. Não, isso era só dos índios das planícies. Os índios da costa, os índios da região mais secas, eles não viviam em tipos, eles viviam em outras casas. Os índios já das florestas viviam em hogan, que era long houses, que eram casas compridas, feitas de madeira. Então, aí você começa a perceber que tem uma diversificação muito grande, mas só que a gente hoje em dia botou tudo num pacote, então é chamar. Mas eu sempre gosto Ótimo. de tirar um pouco dessas dúvidas, que senão a gente fica muito no imaginário e às vezes fantasiando uma coisa que não é, né? Então, E me diz uma coisa, Tony. Você falou de várias cerimônias que você coordena, que você facilita. Eu não sei como é que você fala isso, né? Eu, é, quando eu vou dar uma aula de biodança, eu falo que eu facilito. Quando você faz uma cerimônia, qual é a expressão que você usa? eu sou um líder de cerimônia. Um líder de cerimônia. Então, são cerimônias que você lidera, né? Isso, E a exatamente. gente conta um pouquinho como são essas cerimônias, ou Isso. escolhe uma para contar. Bom, ok. Bom, tem a primeira cerimônia que eu me tornei líder dela foi a cerimônia da Sweat Lodge, que é uma cerimônia da Tenda do Suor, né? A Tenda do Suor é uma cerimônia de purificação física, mental, emocional e espiritual. Uhum, É como uma sauna, tá? Só que é uma sauna com fundo espiritual. Então ali tem toda uma preparação das plantas que vão ser utilizadas ali, o porquê daquela cerimônia, né? Uma preparação das pessoas que vão participar dessa cerimônia também. Então ali a gente vai estar transpirando, a gente vai estar limpando o nosso organismo através do suor, vamos eliminar toxinas do nosso organismo, né? Seja química, seja, enfim, qual toxinas você possa ter em excesso no seu corpo. Então, através do uhum. suor, você vai se purificar. Através também das práticas que a gente realiza, das canções que a gente faz ali, das orações que são ali, você também vai começar a trabalhar algumas questões pessoais, né? Por estar num ambiente escuro, digamos assim, vai fazer com que você automaticamente comece a se olhar. Então, você vai começar a trabalhar essa parte emocional. Também vai trabalhar essa Então, é parte uma mental. tenda quente e escura. Isso. É Tá. escurinha. É como eu falo, eu falo o seguinte, é como quando a gente era criança, que a gente pegava o cobertor e fazia cabaninha. Uhum. Não é? Toda criança fez isso. Eu Sim. costumo dizer o seguinte, eu continuo sendo aquela criança, só aumentei agora e chamei mais amiguinhos para brincar ali dentro. Então, E aumentou a temperatura. aumentei a temperatura. Ótimo. Ah, então, essa tenda como uma cabana, ela tem a forma de um iglu, né? Uhum. E, então, você vai entrar ali dentro, você vai sentar numa posição que você escolher, vamos fechar essa porta, que na realidade são só umas mantas que vão fechar a porta, não é uma porta física de madeira, Simbólica. é uma porta simbólica, e vamos trabalhar essas questões que eu falei, né? Cada direção a gente vai trabalhar um aspecto, né? Cada direção leste, sul, oeste, norte, vamos trabalhar um aspecto. E, como eu estava falando, ali você vai ter essa oportunidade de entrar em contato com você mesmo. Eu costumo dizer que quando a gente está nessa cerimônia, é como um espelho que sobe à sua frente para você se olhar, para você se ver melhor.
né? Então, nesse processo químico, porque, enfim, através dessa alta temperatura, é como a gente criar uma febre para a Uhum. pessoa. Ali dentro você vai estar como se fosse, né, um estado febril, onde esse estado febril vai te ajudar tanto a parte sanguínea, a circulação, quanto a parte de metabolismo, quanto a parte, toda essa parte física mesmo do corpo, né? Isso já é Uhum. provado cientificamente os benefícios de um banho a vapor, né? E tendo esse lado espiritual também, esse lado emocional e esse lado mental, porque desde o momento que você vai estar ali se olhando, você vai começar a trabalhar a sua parte mental, né? Suas questões, seus medos, enfim, superar a si mesmo, né? Mais do que tentar superar o outro, é superar a si mesmo, né? Então, ela é completa nesse sentido, porque estamos trabalhando vários aspectos, seja ele físico, seja o emocional, seja o mental, seja o espiritual. A partir do momento que você limpa seu corpo, limpa sua mente, limpa suas emoções, o seu corpo energético também vai automaticamente começar a ser limpo também. Então, é todo esse conjunto. Se você cria algum desequilíbrio, seja em que corpo, seja esse físico, mental, emocional, ele vai acarretar no outro também, criando um desequilíbrio em outro corpo. Então, Uhum. o trabalho nosso, assim como de autoconhecimento, digamos, de desenvolvimento, é justamente estar em equilíbrio com esses quatro partes que a gente é constituído, seja a parte física, mental, emocional e espiritual, né? Então, se você trabalha essas quatro partes, você vai estar centrado, você vai estar no seu centro, vai estar em equilíbrio e harmonia com tudo aquilo que te cerca, né? Se não Algumas tiver pessoas aqui estão dizendo que já fizeram a tenda do suor, outras estão dizendo que gostariam de fazer, enfim. Também se chama Temascal. isso, aqui na parte andina, mexicana, se chama temascal, né? Uhum. Na parte mais lá dos índios, seja da América do Norte e de outros continentes, eles vão falar tenda do suor. No México e toda essa região aqui do Peru, eles chamam temascal. Uhum. A gente tinha falado de falar eu propus para você ritos de passagem. Aí você falou, tudo bem. Tudo bem. É, a tenda do suor é um rito de passagem, né? Aham. Porque existe nesse tema dos ritos de passagem, acaba uma coisa levando a outra, né? A gente acaba falando sobre tudo um pouquinho. Mas no tema de rito de passagem, existem alguns ritos que são ritos naturais, digamos assim. O nascimento é um rito de passagem. Né? Quando Uhum. um bebê. Eu não sei se você está aqui no Brasil, se está em Portugal, enfim, Tô em Lisboa, tô em em Lisboa. Lisboa. Então tá bom. Então, aqui eu não sei se em Portugal usa esse mesmo termo. Aqui no Brasil, até se alguém, não sei se todos estão me entendendo, enfim, mas se alguma Não, coisa não assim, entende. a maioria das pessoas que vêm aqui no perfil são brasileiras, porque eu sou uma carioca que vive em Lisboa. Então, Ah, bom, ok. estou há 3 anos aqui. Mas, de qualquer maneira, sempre os portugueses e as portuguesas nos entendem super bem. Às Então vezes tá o bom. contrário não é. Quando a gente chega aqui é difícil, porque eles falam fechadinho, né? E A gente se rápido, né? acostuma. É. Então, tem alguns ritos que são ritos naturais, que é o nascimento, é um rito de passagem. É o primeiro rito de passagem é o nascimento, né? Aqui no Brasil a gente chama dar à luz, né? Quando a mulher teve o neném. Uhum. Eu acho a palavra mais linda que tem é dar à luz, né? Porque Sim, é uma luz que chegou na Terra, né? A sim. gente tem que lembrar disso, que todos nós somos uma luz que veio do grande Espírito, né? E somos parte dele, então temos essa luz. Então, lembrar disso, eu acho que é sempre bom, né? Então, esse é o primeiro rito, é o nascimento. Então, no nascimento, dentro das tradições, dependendo da tradição, tem os seus rituais. Enfim, vai ter o nome do bebê, vai receber ali toda essa iniciação e esse acolhimento da tribo. Então, vai ser o primeiro rito, né? O segundo rito que a gente passa é quando a gente está na fase, no caso das mulheres, a menarca, né? A primeira menstruação, né? Quando ela se torna mulher ali. Então, esse vai ser um segundo rito natural.
né? Então, vai ter toda essa preparação. As mulheres é que vão cuidar das mulheres. As mulheres normalmente ensinam as mulheres. Os homens ensinam os homens, né? Uhum. Apesar também que mulher pode ensinar um homem também pode ensinar. Mas quando se Adorei, diz, adorei isso. mas, mas quando vai falar do feminino, eu não posso falar para a mulher como ela deve fazer, o que não deve fazer, porque jamais eu vou entender isso, porque eu sou um homem. Eu não Uhum. entendo, eu tenho as minhas limitações como homem, né? Assim, a mesma coisa o contrário. As mulheres nunca vão entender o processo do homem porque ela é mulher. Então, Uhum. nesse caso desse rito, digamos assim, da menina se tornando mulher, são as mulheres que se reúnem, elas normalmente vão para a tenda da lua, que é uma cerimônia do feminino, quando ela tem o primeiro fluxo ali, ela dependendo da tradição, vai ter seus ritos, né? Algumas depositam esse primeiro fluxo num musgo colhido ali na beira do rio. Depois esse musgo é voltado como uma graminha, né? É voltado para a Mãe Terra de novo, é plantado na Mãe Terra como símbolo de fertilidade. Outras vão ter um círculo de mulheres um primeiro círculo delas que estão menstruando, depois outro círculo que não menstrua, depois outro círculo das anciãs, enfim. Eu só vou até aí porque o que minha irmã me ensinou foi só o que ela podia falar. Tinha coisas que Uhum. ela não podia falar, então eu também só vou até aqui. A partir daí aí é o mistério feminino. Mas, enfim, nessas cerimônias, a menina vai se tornar mulher e ali, a partir daí, ela vai estar pronta e aceita dentro do clã das mulheres, dentro dessa Uhum. tribo ou desse grupo, né, das mulheres, porque a partir dali ela pode gerar vida, ela já pode ser considerada, ter as responsabilidades de mulher, né? Então, os índios eles têm muito esses códigos de ética, esses códigos de conduta e qual é o dever, o papel da mulher, qual é o papel do homem, isso é muito bem definido. Então, as mulheres a partir daí elas vão aprender com as anciãs todo, não só os mistérios, mas também as responsabilidades, né, que a mulher vai ter dentro da tribo. A gente tem que lembrar que essas tribos no passado, todos tinham uma função, né? Todos na tribo tinham uma função. Desde o jovem, né, quando o menino ou a menina, todas elas iam ter uma função. Porque Uhum. temos que lembrar que é uma sociedade tribal, é uma sociedade que o tempo todo estão juntos. E não estão juntos, eu estou junto porque eu quero me beneficiar, aprender aqui, depois eu vou criar minha tribo sozinha. Não, isso não existe. Esses papéis sociais são muito bem definidos e o tempo todo eles prezam pelo grupo. É até interessante que não existe, né, em palavra índia a palavra eu, existe nós. Na verdade, a gente discute tanto isso hoje em psicologia, em sociologia, essa palavra eu, esse indivíduo, esse indivisível, né? E Uhum, como é que a gente cria essa história de um ser separado do todo, né? Que na verdade tem que ter uma coerência ao longo da sua existência, que não pode mudar, né? Que tem uma congruência. Quando a gente percebe que não tem um só eu, são muitos eus, e um eu separado não é nada, né? Então uhum, eu acho muito interessante é. Isso, da é, percepção nativa isso, né? Eu não é, existo se eu não estou conectada. Fato. sim, exato. E também não vou ter responsabilidade. Então, é fácil eu culpar o outro, é fácil eu achar que é culpa do mundo, do vizinho, seja de quem for, pai, mãe. Eu brinco, a culpa é da pessoa, ela põe onde ela quiser. Então, Verdade. dentro desses. E também temos que lembrar o seguinte: mas assim eu não tenho personalidade? Tem, claro que tem. Mas essa consciência do todo, essa consciência do que é bom para mim, é bom para a Mãe Terra e é bom para o outro, é
é muito mais forte do que eu sozinho tenho tudo, né? Porque a gente tem que lembrar, porque a grande dificuldade, eu acho, e o grande aprendizado nosso, do homem branco, esses e povos nativos, é aprender uma coisa, que é a convivência. A grande dificuldade que a gente tem é a convivencialidade, é conviver, né? Uma vez uma aluna minha falou assim, nem eu estou me aguentando. E É é verdade. verdade, grande dificuldades, às vezes, até lidar com a gente mesmo. Então, quando 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100, 1000, né, temos que pensar que era 1000 índios, 2000 índios, era tudo muito. Então, e temos que lembrar o seguinte, esses povos ancestrais, né, esses originários, que são os povos originários, eles não pensavam só nele. Na hora, até hoje, tá? Tanto índio aqui no Brasil, onde os nativos ainda existem, né? A Austrália, aqui, enfim, tem alguns lugares que ainda preservam isso, né? Graças a Deus, tentam sobreviver. Tem uma coisa muito importante, porque você imagina o seguinte, a pessoa saiu para caçar. Tá? Então, normalmente, a estrutura que era, e até hoje, em algumas culturas ainda é assim, os filhos são criados pelos avós, os filhos são filhos de todos, não é filho só do casal, entendeu? Então, tipo assim, vamos supor, eu e você, casado, temos um filho. Não é nosso filho, é filho da tribo. Toda tribo cria, Sabe uma entendeu? coisa interessante, Tony? Ah, Eu não sei se você sabe, eu trabalho com biodança, né? Em sim, biodança, conheço. a gente fala de retribalização. Né? Quantas Aham, vezes sim. são... Eu trabalho em biodança há 23 anos, sou psicóloga também e adoro grupos. Então, Uhum, eu tenho muita paixão pelos grupos. E um dos trabalhos é, em biodança, a retribalização. A gente aprender a viver em comunidade. uhum. Sim, E uma das importante. coisas que o Rolando falava, e que quando eu escutei me impactou, e eu repito isso muitas vezes para as pessoas quando eu dou aula, é que a nossa sociedade está muito enferma de afetividade. Sim. É uma sociedade que não se responsabiliza pelo outro. Então ele dizia, quer ver um índice disso? É você poder passar na rua, isso a gente tem muito no Rio de Janeiro, ver uma criança com fome e você não se sentir corresponsável por isso. É, exatamente. Se acostuma, pior ainda, se acostuma com aquilo. É a máxima expressão do individualismo quando só os meus são importantes, as pessoas que estão ali de sangue, e eu esqueço da comunidade, né? Eu me Exato. desensibilizo, isso é tão forte. É. Isso que você tocou um ponto muito importante, porque é exatamente o que eu estava explicando para você. Imagina, então, vamos supor que aqui esse grupo seja a tribo, né? Então, tem várias pessoas, tem Emília Carvalho, né? Tem todo esse pessoal, a Pamela, né? Tem muita gente aqui. Então, essa é a nossa tribo virtual. Então, vamos supor que essa tribo virtual fosse uma tribo aqui que estamos convivendo. Então, Uhum. cada um tinha seus grupos, suas funções, né? Cada pessoa. Então, os homens saíam para caçar, as mulheres saíam para colher frutas, outro ia colher madeira para fogo, aquela coisa toda. Ok. Então, vamos supor que eu não pesquei nada hoje, não peguei, não cacei, não consegui pegar nada. Todos esses alimentos que eram conseguidos, digamos assim, levavam para suas tendas, eram cozidos nas suas tendas, depois se encontravam todo mundo e compartilhava. Então, todos comiam. Porque Uhum. hoje pode ser que eu não consegui pescar ou caçar, amanhã pode ser que eu consegui. Então, não existia aquela coisa, eu consegui, vocês que se virem. Não existia pobres nas tribos, mendigos, alguém pedindo. Até quando um inimigo, algumas vezes, quando o inimigo era capturado, né, ele se tornava um prisioneiro ali, aquela coisa, sofria humilhação, né, como guerreiro, foi humilhado, foi, né, aquela coisa toda. Mas depois desse processo, eles começavam a cuidar
ele sempre cuidava daquilo ali. Quando não era morto em batalha, esses inimigos que eram capturados, com o passar do tempo, ele ia ter uma tipe, os chefes da tribo traziam uma mulher para ele, aí ele começava a ter uma mulher, começava a ter uma tipe, começava a ter, e com o passar do tempo, ele era integrado à tribo. Ele Na deixava de ser tribo. Olha que inimigo, interessante. né? Os Cheyennes faziam muito isso. Então, tem uma história bem interessante sobre o touro sentado, Tatanka e Yotanka. Tatanka em Lakota quer dizer touro, né? Yotanka, touro sentado. E aí o touro sentado passou um tempo, tinha o Buffalo Bill, que era um cara do oeste que tinha um circo. Então ele fazia apresentações com índios, aquela coisa do cavalo, arco e flecha, tudo mais, e Uhum. saía pelas cidades. E o Tatanka e o Tanka passou um tempo com o Buffalo Bill. E nessa turnê deles fazer, eles ficaram tão reconhecidos que eles foram convidados para ir para uma cidade grande, aquela coisa toda. E aí ele foi. E quando chegou na cidade grande, ele começou a ver as pessoas pobres pedindo dinheiro, mendigo, na rua, aquela coisa toda. E muitas vezes o Tatanka, esse índio, ele pegava o dinheiro que ele tinha ganho nos shows e dava para o homem pobre. E aí, quando ele viu, a primeira vez que ele viu um mendigo na rua, ele falou assim: agora eu entendo vocês, por que que vocês tratam a gente tão mal? Porque vocês não conseguem tratar bem nem um semelhante de vocês. Então, em cima disso que você está falando sobre às vezes, a normalização que a gente vê alguém na rua, alguém que está mais pobre, e não tem essa conscientização, né? Às vezes eu falo o seguinte: é fácil ser espiritualizado quando você tem um teto, quando você tem comida, né? Mas quando você está passando seus desafios ou vê alguém que está realmente passando um desafio, é aí que você vai ser testado espiritualmente, né? Então, esses ritos traziam não só uma posição de status, mas também responsabilidade. Por exemplo, o índio, menino, o garoto, quando ele fazia 13, 14 anos, também ele passava pelo segundo rito dele, que era deixando de ser criança para ser um homem, se tornar um homem. Com 13, Uhum. 14 anos, ele passava por uma busca da visão, que é uma cerimônia que a gente faz também, e passa alguns dias em jejum, enfim, sempre acompanhado por um líder de cerimônia. Ali, a partir dali, ele ia ser integrado, dependendo da conduta dele, dos dotes, digamos assim, dos dons que ele tinha, ele ia ser encaminhado ou para ser um homem de medicina, ou um guerreiro, ou, enfim, né? Dentro Uhum. da sua função, dos seus próprios dons naturais, tá? Então, os índios, desde pequeno, via qual eram os dons naturais daquela criança, qual é a tendência daquela criança. Ah, é uma Uhum. tendência mais guerreiro. Então, vinha o avô guerreiro lá e ensinava sobre as técnicas de luta e de guerra, porque os guerreiros são os que protegem a tribo. Tá? Então, tem toda uma estrutura social muito bem formada. E, a partir daí, aquele garoto ele ia ter uma função. Então, muitas vezes, ele levava os mocassins, porque às vezes quando tinha um scout, um batedor, aquele índio que ia na frente, ou quando ia ter os guerreiros, muitas vezes os mocassins, os sapatos eram molhados. Então eles trocavam constantemente. Então o garoto tinha a função de levar os mocassins e quando alguém precisasse trocar. E a partir daí ele ia galgando alguns degraus dentro desse clã dos guerreiros, até se um dia depois ele ia aprendendo como é que caça, como é que faz um rastreio de pegadas do animal, porque um dia ele ia ser um provedor também da tribo. Então, muitas vezes a gente vê em cerimônias assim, bom, a pessoa passou por um rito de passagem, passou por uma cerimônia e fala assim, bom, agora eu tenho os meus louros. Não, você vai ter seus louros, mas também você vai ter seus deveres. Espiritualmente, quanto mais eu galgo espiritualmente, mais responsabilidade eu começo a ter. Então, espiritualidade e responsabilidade, elas caminham juntas. Se ela não Interessante. caminhar junta, você vai ser espiritualmente, mas sem responsabilidade, é o que mais a gente vê, né?
Então, quanto mais você sabe, mais responsabilidade você tem, né? Aí faz você agir menos e pensar mais, né? Por isso que os velhinhos, os sábios, os mestres, ele vai observar mais para depois ele tomar uma decisão. Ele não vai ser impulsivo como um jovem. O jovem tem essa coisa da impulsividade. O ancião, ele vai pensar, ele vai saber que, bom, uma ação tem consequências, né? Muitas vezes esses povos originários pensavam o seguinte: tudo que eu faço hoje afeta 7 gerações futuras e 7 gerações passadas. Então, espiritualmente, o que eu faço, eu tenho que tomar cuidado, porque vai afetar futuras gerações, vai afetar gerações passadas. Uma prática muito comum para os nativos era o seguinte: algo que eu vou fazer tem que ser bom para você, bom para a Mãe Terra e bom para mim. Isso a Se não gente for precisa bom, lembrar muito. se não Ontem eu for estava bom, lendo uma reportagem aqui no Público, no Jornal de Portugal, que estão dizendo que em não sei quantos anos, não sei se são 20 ou são 80, a gente vai estar com 1,5 graus a mais, sim, né? Isso vai tornando as coisas insustentáveis, inclusive dizendo que as florestas não estão resistindo mais, por mais que elas limpem o ar, o gás carbônico, que elas não estão suportando mais limpar, né? Não sim, precisa nem dizer que está tudo sendo destruído, que a Amazônia, que está sim, aí outras, né? sim. Mas assim, que Exatamente. Olha, a estimativa, talvez 10, 15 ou 20 anos, é muitos lugares não ter água nenhuma. Entendeu? Então, tipo certo. assim, então a gente pensa assim, a gente é muito imediatista, a gente pensa, a gente quer tudo agora, né? E a gente nunca pensa no amanhã. Porque amanhã eu não vou estar aqui, eu vou morrer, eles que se virem. Esse é um pensamento, né? Então, é um pensamento destrutivo e autodestrutivo, né? Mas, tipo assim, não vai Tem. pensar em futuras gerações, né? Então, esse cuidado, né, com o outro, cuidado com você, cuidado com o outro, cuidado com tudo que está à sua volta, está em harmonia com isso, são premissas espirituais, né? Não adianta nada você. É como você rezar numa igreja, no templo agora, mas sair dali, você joga papel no chão, você trata mal alguém, você. Né? Então, esse conjunto, né? Eu falo o seguinte, que xamã é uma espécie em extinção. Hum. Eu falo isso há 20, 30 anos que eu falo, mais de 30 anos que eu falo sobre isso. O xamã é uma espécie em extinção. Aí muitos falam, não, mas Tony, mas atualmente tem muitos xamãs. Eu falei, não. Atualmente tem muitas pessoas que gostam do caminho, mas os xamãs mesmo são uma espécie em extinção. Né? Porque, embora todo esse conhecimento tenha crescido, isso é bom, mas existe muito ego, né? Existe muito assim, o eu ainda está muito no eu. E o primeiro ensinamento do caminho é tribal. A gente, é interessante você falar, porque assim, você está falando da integração consigo, com o outro e com a natureza, né? Em biodança a gente fala desses 3 níveis de integração. Sim, Comigo, porque com as aham, outras pessoas e com a natureza. E também, né, encontrando aqui também o seu saber, olha que interessante, como a gente às vezes fala das mesmas coisas. A gente fala do princípio biocêntrico, que é a vida no centro. Então, que os sim, valores têm que estar sempre centrados na vida e que a gente não pode esquecer disso. Então, antes de eu realizar uma ação, eu penso, isso favorece a vida? Porque nem uhum, sempre aquilo que é moral e que é aceito socialmente vai ser biocêntrico. Às vezes eu estou sendo absolutamente aceita dentro dessa cultura e é antibiocêntrica a minha ação. E às vezes eu isso, tenho uma ação biocêntrica e ela é imoral. sim. Aliás, eu não sei se você já leu aquele livro do Bonder, que é um rabino, A Sim, Alma Imoral. Imoral tem uma peça que foi famosa, passou muitos anos aqui rodou o Brasil, enfim, vários lugares também, a Alma Imoral. Fantástica.
Se você for ver como surgiu a biodança, você vai ver que tem um pezinho dos xamãs, do xamanismo aí, da tradição dos nativos, né? Inclusive tem o neo-xamanismo dentro da própria biodança, né? A gente É, trabalha é, com... eu não trabalho com neo-xamanismo específico, mas assim, tem... Biodança também é um ritual, né? Eu acho sim, que a gente sim. traça caminhos Ah, muito parecidos, né? sim, sim, porque eu não sei quem fundou a biodança, como ela surgiu. Rolando Toro, ele era chileno. Chileno. Ele Provavelmente. era antropólogo Ah, então por e isso. psicólogo. Então ele É vai por isso. buscar o sentido É. Essa primordial ideia da do dança, da centro, comunhão, dos ritos de passagem. Então, toda a dança em biodança tem esse sentido, né? Da comunidade, sim, dos ritos, sempre. sim. Ele pegou isso dos Mapuche, não sei se não, lá não são os Mapuche, não, são outros, mas enfim, dos nativos, com certeza, porque essa concepção do centro, do círculo, é uma concepção nativa, essa concepção de você, dos ritos, das danças, né? Porque as danças são muito importantes, né? Você vê, a nossa sociedade perdeu os ritos, né? Esses É ritos de isso que eu queria passagem. te falar, é isso que eu queria te É, perguntar hoje, né? O que isso. acontece com a gente quando a gente perde os ritos? Acontece isso que estamos vivendo. Você vê seres humanos sem responsabilidades, porque um rito de passagem faz com que... O que mais você vê hoje em dia é o quê? São homens, né, ou mulheres agindo como crianças, como adolescentes, né, sem responsabilidade, ou meio, né? Então, o rito torna você marcos, né? Então, a partir daquele momento, não que a criança, sua criança morreu, não, não é isso. A sua criança não tem que estar tomando as decisões à sua frente. A sua criança tem que andar do seu lado. Você não pode perder a criança, é importante. A criança, o velho, o sábio, né, o curador, todos esses arquétipos são importantes. Então, o rito de passagem, ele vai definir, naquele momento, eu vou deixar de ser criança e sou um homem. A partir de o que é ser um homem? O que é ser um adulto? Vamos botar, né? Não só a expressão de homem ou uma mulher. O que é ser um Ah, adulto? Quais são as responsabilidades do adulto? Quais são as responsabilidades, né, daquele jovem que não é mais jovem, que não é mais uma criança, agora ele se tornou um homem, né? Ou outro rito, depois, quando você também tem outro rito, é da fase adulta para a idade de ancião, né? E o último rito, a morte. Esses são os como é que é ritos esse naturais. rito da fase adulta para ancião? É onde vem a sabedoria. Por exemplo, na mulher, quando ela não menstrua mais, ela começa a se tornar uma mulher sábia. É o que chamamos de Uhum. a mulher sábia, que é a mulher que já não menstrua mais. Então, agora ela é sábia e ela tem um entendimento da vida, né? Aí também vem suas funções, seus deveres, tudo sempre vai ter suas responsabilidades. A gente tem que Uhum. lembrar, eu acho que essa palavra responsabilidade, ela vai se encaixar em tudo. Espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Responsabilidade e habilidade para responder, né? Sim, exatamente. Eu sempre falo, é como a sabedoria. Sabedoria é você usar o conhecimento que tem. Conhecimento não é sabedoria. Volume de informações não é sabedoria. Se fosse isso, todo mundo aqui era Aristóteles, eram, né, grandes mestres, grandes sábios, porque o volume de informações que a gente tem hoje é bilhões de vezes maior do que na época da Biblioteca de Sei. Alexandria. Mas, Mas entendeu? Então, sabedoria, a- a etimologia da palavra sabedoria vem de sapere, que quer dizer sabor. Então, para a Uhum, gente ter sabedoria, a gente precisa ter saboreado a vida, experimentado sim. as coisas, vivido. Ter Só se informar, vivido. e Ter, isso é uma é, preocupação, né? é. Essa geração, eu tenho um filho, por exemplo, de 17, sabe de tudo, Sim, conhece tudo, vai no oráculo Google e pergunta sim, tudo. É uma, exatamente. mas não, mas, né, assim, Mas a experiência, né? A experiência vai moldar você para a sabedoria. A vida, se ela não é vivida, né? Porque o que acontece? Hoje em dia, os anciões de hoje não têm mais a sabedoria que tinha no passado.
Né? Os velhinhos que estão se tornando hoje, poucos têm a sabedoria que tinha no passado. Né? Porque a vivência é que traz. Teve uma coisa muito interessante sobre isso. Na África, alguns anos atrás, tinha alguns elefantes que estavam enfurecidos atacando as aldeias. Eram elefantes jovens que estavam completamente atordoados e perdidos dentro né? Não só devido aos espaços, mas tudo mais. E aí um cientista começou a observar isso e ele chegou a uma conclusão, que estava faltando liderança. E aí o que ele fez? Ele pegou um elefante bem antigo, bem velho, de outro local, e levou para esse grupo. Aí esse ancião mais velho começou a ensinar os mais jovens. E aí eles começaram a se acalmar e seguir um novo percurso. É isso que acontece se você não tem, no caso, a sabedoria, o conhecimento, né, junto com a sabedoria, aquela coisa da responsabilidade e espiritualidade ou conhecimento, né, que estão juntos, é exatamente isso. Se torna jovens ou seres humanos sem responsabilidade. Então, Impulsivos, inconsequentes, sim, claro, egoístas, egoístas, enfim, tem toda a variação de tudo que violentos. pode causar Claro. violência, enfim, tudo mais, né? Porque não tem referências mais, né? Então, todas essas práticas, né, que a gente fala, isso aí, para que serve isso? Não era importante, né? Sim, é importante. Psicologicamente é importante. Porque se você não tem um ponto, digamos assim, de mudança na vida, que são esses ritos, né, que existia. Por exemplo, aqui no Brasil, o único rito que tinha, que eu acho que nem sei se tem mais, por favor, alguém me explique, era quando a menina faz 15 anos, que tinha os bailes de debutantes, aquela coisa Tinha, toda. né? Hoje nem tem Hoje em mais. dia, que nem tem mais isso, que ficou cafona, fora de moda. Porque a coisa foi Hoje tem perdendo, a formatura, que está. é, virou uma Formatura. coisa, virou uma coisa assim de foi perdendo o sentido. Mas isso vinha de uma memória ancestral dos ritos de passagem, Uhum. entende? Então, os ritos, eu acho que todo rito é importante. Tem esses ritos naturais e tem esses outros ritos que a gente escolhe, quando vai ou um nome espiritual, ou uma tenda do suor, ou uma cerimônia, enfim, seja que cerimônia for, voltada para passar um rito. Quer dizer, a partir daquele momento, a Daniele deixa de ser a Daniele para ser. E não é perder a identidade, é ela ser aquilo que ela sonha ser. É se transformar naquilo que ela é. O maior medo que a gente tem, a sociedade tem, é de ser ela mesma, de ser autêntica. Temos medo se vai dar certo, se não vai dar certo, de ser julgado, de ser aceito pela sociedade. A grande problema que eu vejo aqui, as pessoas que vêm me consultar, ela quer ser aceita. Ela quer ser aceita ou na família ou dentro da sociedade. Para você ver essa coisa da falta do rito como é importante, porque ela não foi aceita. Então ela não Uhum. sente fazendo parte de nada. Aí vai procurar grupos que possam aceitar ela. Nem sempre Dentro esse do grupo. individualismo, a sensação intrínseca de pertencimento fica abalada. Não tem Sim, como, né? exato. É como é Isso. cada um por si, tá todo mundo desesperada por pertencer em algum lugar. Sobreviver. Né? Sobreviver. Ai, não, eu não posso pensar no outro porque meu pãozinho aqui eu não vou dividir com ninguém. Né? Mas você não Farinha pensa pouca, no meu amanhã. pirão primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas você não pensa no amanhã. Porque amanhã você pode estar passando aquilo ali. Então, esse senso tribal. Uma vez eu estava com alguns índios aqui da etnia Funiô. E teve uns líderes, ele era um líder de grupo. Funioso na Amazônia, não é? Não, não, Funiô é no nordeste de Pernambuco. Tem uma amiga minha agora que foi por uma. Depois, daqui a pouco eu lembro o nome que ela disse também que foi fantástico. Pode ser Caxinauá, Runicuim, enfim, tem muitos. Enfim, lá, na Amazônia tem muitos. Vou Mas ver se eu esse era lembro da daqui a etnia, pouco. tá bom, esse era da etnia Funiô. E esse chefe de grupo ele não estava se sentindo muito bem. E ele tinha que fazer uma cerimônia com as pessoas e estavam os outros índios ali à volta dele. E aí
o branco pensaria, poxa, não, deixa ele aí, porque estava no horário de começar, pô, deixa ele aí, quando ele estiver melhor, ele vem. Aí os outros falaram, não, a gente só vai sair daqui quando ele estiver bem. Então, é isso, é esse suporte, né? A gente trabalha com 4 círculos, né? O primeiro círculo, que é o pequenininho, que é a família. O primeiro círculo a ser curado é a família. Esse vai te dar suporte para todo o resto. Uhum. Então, a tribo é a família. O pensamento tribal é a família, é o que vai te dar suporte. E não uma competição. Eu quero. A gente compete muito porque a gente exerce algo que a gente não está com os nossos, em sentido com os nossos dons naturais. A gente tem um emprego que é para sobreviver, não um emprego que gostaria, ou um trabalho que gostaria. Quando você segue o seu fluxo, você não tem competição. Entende? Você vai estar fazendo aquilo que você gosta de fazer. Mas o outro gosta de fazer. É o outro. A gente fica muito preocupado com o outro porque a gente não achou o nosso lugar nesse círculo. Tem uma lacuna aberta. Eu costumo Então, dizer, eu ah, costumo dizer sobre isso, Tony, que assim, essa combinação de células, assim como só aham, acontece uma vez em todo tempo, em todo espaço. sim, Então nem adianta competir com ninguém, porque ninguém vai conseguir ser tão você como você. Então eu preciso ter a exatamente. maior Danielidade possível na minha vida, ser a melhor versão da Daniela, que só eu vou conseguir. E não É, adianta querer competir, porque a outra pessoa vai fazer diferente. Então esse labor de ser você mesma, sim. Tinha não uma tem como frase, competir. muito tempo atrás, eu vi assim: é, difícil é ser a gente, né? É difícil a gente ser a gente mesmo, né? É, porque o grande medo, a gente, tudo bem que a gente tem uma pessoa que vai ser um exemplo de excelência, que a gente vai olhar assim, caraca, poxa, Dani, olha só, eu gostaria de ser como aquela pessoa, aqueles dons que aquela pessoa tem, aqueles atributos, né, de honra, respeito, seja o que for, enfim, poxa, isso, né, eu gostaria de ter isso. Ok, é um exemplo de excelência, né? Mas nunca você vai ser aquela pessoa. Então, o trabalho, seja ele espiritual ou no físico aqui de trabalho, do seu dia a dia, é você ser quem é você. É o trabalhozinho de formiguinha? É trabalhoso? Vai doer? Vai encomendar? Vai. Mas esse é o caminho. Não existe atalho. Você vai rodar a vida inteira e vai voltar para aquele ponto que você precisa daquilo. Autoconhecimento. Não existe iluminação, sucesso, seja que nível for físico, mental, emocional, espiritual, sem autoconhecimento. Não tem outra maneira. Lembra Quando a da gente frase fala de da pirâmide? iluminação Conheça a ti mesmo, senão eu te devoro. Né? sim. Essa famosa frase. É isso. Então, tem que se conhecer, não tem outro caminho. Quando a gente fala de iluminação em biodança, Tony, já que você falou em iluminação, a luz que surge de você, na verdade, a proposta é que a minha luz me ajude a ver a beleza dos outros. A luz que sai de mim abre a minha visão, né? Não é para virar um ser especial, maior, melhor do que os Você já outros, é um né? ser especial. Não Você não é esse lugar precisa da ser, competição. você já é um ser especial. Pois, Veio para cá, lembra que eu comecei falando da luz, de ser uma luz na Terra? Você já é já especial, tá? entendeu? Se descobre, essa é a coisa. Você precisa se descobrir, que você não se descobriu. Se você não olhar para isso, você não vai ver essa luz. Bastante. E aí você também pode ver a luz das outras pessoas, Outro, né? o A luz outro, que claro, emana de mim abre minha visão para a beleza da para a beleza natureza, do do outro. ser humano. Isso. Né? Quer ver? Não é Uma nada coisa que mais do que isso. é, né, isso, exato. Uma coisa importante na tradição. Vou botar no xamanismo agora, pronto. Aí tá todo mundo. No xamanismo, agora vocês entendem que está tudo aí. Então, pode botar num balaio todo mundo junto. No xamanismo, não buscamos autoiluminação.
Não é hinduísmo. Xamanismo não é hinduísmo, não é, entendeu? Xamanismo é xamanismo, hinduísmo é hinduísmo. Ah, xamanismo hindu, xamanismo não sei o quê, é só bobagem. Esquece isso. Xamanismo é xamanismo, hinduísmo é hinduísmo. Hinduísmo São duas busca coisas diferentes, né? autoiluminação. É. O hinduísmo busca autoiluminação, você se iluminar. No xamanismo não buscamos isso. Eu posso ter esse insight para me curar, curar o outro e curar a Mãe Terra. É sempre pensando no outro, não é só Sempre em mim. relacional, sempre integrado. Sempre Interessante. integrado. Porque eu faço parte do todo. Entendeu? O que, que adianta? Bom, tive visões, ok, mas o que, que você vai fazer com isso? Há E será alguns anos atrás. possível um ser se iluminar se não tiver em relação com os outros? Não tem, não tem. Não existe, e não existe atalho. Não existe atalho no mundo espiritual. Não busca atalho, que é uma fria. Vai você entrar num labirinto. Já está, nasceu, já está num caminho de crescimento espiritual. Está aqui vivendo, estamos vivendo hoje essa época difícil e também de um crescimento maravilhoso. Escolhemos passar isso. Nós, como espírito, escolhemos passar isso. Escolhemos os nossos pais, escolhemos as dificuldades que precisamos, dos desafios. Estamos aqui para lidar com tudo isso, essa complexidade que nós criamos. Não foi o mundo que criou, fomos nós que criamos. Se está difícil, nós criamos tudo isso. Não é culpa de alguém. Nós somos responsáveis por tudo. Entende? Então, tudo que está acontecendo agora, fazemos parte, estamos no mesmo barco. Né? É a sementinha, você vai lá, planta uma sementinha, vai lá. Sabe aquela história do beija-florzinho levando a aguinha no bico para apagar o Hum, incêndio? Tá fazendo. uhum. Mas você não vai conseguir apagar. Mas você está fazendo a parte. É fazer a nossa parte. Sabe? Se olhar, se trabalhar, se eu melhoro, o outro vai olhar assim, poxa, o que, que aconteceu? Eu acho que também vou seguir isso. A gente cria ressonâncias, né? É, mas todo mundo quer ser mestre, todo mundo quer ser o xamã, todo mundo quer ser. Não, poxa, você já é especial, esquece, vamos lá. O Outro dia eu estava menos. conversando com meu marido que ele falou: eu nunca vi. Sempre quando as pessoas falam de vidas passadas, são sempre reis, rainhas. Eu nunca vi um escravo. Olha, na época que aqui no Brasil começou esse boom, que era os anos 80, né? Final de 80, 90, foi esse boom de vidas passadas. Eu conheci uns Ah. 3 Tutancâmons, umas 5 Cleópatras, não sei como, mas conheci várias, assim. Eu falei, cara, eu nunca encontrei ninguém, olha, foi um mendigo, foi um miserável, foi um assassino noutra vida, não, só... Então, né? Então, é menos é mais. E Mantenha simples. Meu lema é sempre esse. como essa história, Tony, do querer sempre ser mais, maior, melhor, gera tanta infelicidade. Outro dia eu estava lendo, eu não sei se você conhece o James Hillman, que é um junguiano. Se você não Não, conhece, James Hillman, depois eu te mando uns livros dele que eu acho que você vai gostar. Porque ele tem um livro chamado Tipos de Poder. E tem um tá. momento que ele diz assim: olha, a gente está querendo sempre americanamente ser maior, mais eficiente, a meritocracia precisa ser mais rica, não sei o quê. E isso cria muita infelicidade. E o caminho, né? Ele é junguiano, fala, o caminho da individuação é tirar os excessos, encolher, Uhum. enraizar, Sim, aprofundar, repetir. É tudo que você está exatamente. falando aqui. Sabedoria vem do viver, né? A Sim. gente tira os excessos, a gente aprofunda, a gente se Uhum. torna mais a gente mesmo, porque quando eu tiro os excessos, o que vai sobrando sou eu. Sim. Tudo isso que você está falando aqui para gente durante toda a live. É... O maior medo é porque a gente tem um grande medo de se olhar. O que é que eu vou encontrar dentro de mim? Por isso, muita gente tem dificuldade de meditação, de olhar, de fechar os olhos, de ficar quieto, de ficar em silêncio, né? Como um vipassana, fazer um jejum, ou fazer qualquer coisa, tipo assim, se isolar e se olhar.
fala assim, ai não, isso aí é um saco. A gente inventa milhões de desculpa, de resistência, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, enfrentar as resistências é crescer. Crescimento e resistência. Teve resistência, é por ali. Vai lá que você vai. É como subir a escada. Não vai ficar, você vai encontrar um obstáculo, vai subir, vai encontrar outro, não vai ficando mais fácil, vai ficando, você vai se trabalhando mais, vai tendo mais responsabilidade, vai dando mais trabalho. Sobe uma montanha, você vai subir a montanha cheia de peso, vai jogando as sacolas, não vai ficando mais fácil à medida que sobe. Você vai cansando, o ar fica mais rarefeito, você vai tomando mais cuidado. É isso, a jornada da alma é isso. Você vai se observando mais, ficando mais cauteloso, mais responsabilidade. Senão eu posso pisar numa Mais pedra em falsa. temperança. Mais Pensa temperança, mais vezes né? antes de agir. É, Com mais o que eu vou temperança. fazer para o outro, o que eu vou falar é bom. Uma coisa que tinha no passado sobre ética com os nativos era a coisa mais importante era você ser uma pessoa honrada, que você passasse a pessoa falar, aquele índio ali é uma pessoa honrada, é um bom pai, é um bom filho, né? É um bom companheiro, é um bom amigo. Então, tipo assim, o que você vai falar para o outro é bom, é construtivo, ou é destrutivo? Porque espiritualidade, ela acolhe, ela agrega, ela nutre, entendeu? Espiritualidade não separa, espiritualidade não julga, espiritualidade acolhe, ela nutre. Aliás, muitas vezes, aquilo que as pessoas falam para si mesmas também tinham que entrar nesse filtro, né? Porque muitas vezes a maior violência é interna, né? É o que chamamos de Do maldições. julgamento. Né? Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho forças. Tudo bem, Eu sou aceite. muito isso e aí eu não consigo, eu não posso. Vai... Eu não sou assim porque eu nasci assim. Ah, eu sou assim porque meu pai, minha mãe. Opa, peraí, não. Lembra do rito de passagem? No rito de passagem, você corta o seu cordão umbilical com seus pais. Porque agora você vai ter responsabilidade. Você é O primeiro, responsável né? pelos seus atos. Você é O primeirinho responsável lá que a pelo que gente corta, né? então, os ritos é para cortar esse cordão, né? Porque, tipo Seguir assim, eu sou cortando assim, até. é, eu sou assim porque meu pai não me deu uma bicicleta, não me deu o que eu queria, não me deu, bateu ou não bateu. Por quanto tempo você não vai perdoar seus pais? Quem é pai aqui sabe que é fácil, né? Ser pai e mãe? É fácil. Põe 20 anos atrás, põe 50 anos atrás, como foi para eles. Voltamos para a guerra. A gente não sabe o que é passar fome muitas vezes. A gente não sabe o que é ter lutado para sobreviver. Entendeu? Então, não podemos julgar os antepassados. É igual você se julgar. Olha, Dani, então, olha para o teu passado que você fez há 20 anos atrás. Que você, poxa, e olhando para hoje, você fala, poxa, eu agi diferente. Você começa a se julgar, poxa, eu devia ter feito assim. Mas você não pode fazer isso porque você fez o seu melhor há 20 anos atrás. Você deu o seu melhor. Você fez o que você podia fazer. Então, Até porque a gente, 20 anos atrás, não era a mesma pessoa. É interessante isso. A gente é a mesma exato. pessoa, mas não era a mesma pessoa. Essa história do eu congruente para sempre que a gente estava falando, ou Isso, esse ser em transformação que isso. também se torna muitas pessoas, né? É. Por isso que as Múltiplas. pessoas carregam essas dores, as dores que o que eu podia ter feito e o que eu posso fazer ou que pode acontecer amanhã. E acaba elas pensando no passado e no amanhã e esquece de viver hoje. E tem medo de viver hoje. Então, hoje vira uma desculpa porque, não, ontem isso foi mal para mim, isso fez bem, A, B, C foi ruim para mim, A, B, C foi me traiu, não sei o quê, minha vida. Eu lembro daquele desenho animado, ó vida, ó azar. Ó céu, ó vidas. Então, né? É isso mesmo. Então, Deixa eu onde é que está? perguntar aqui, Tony, que horas são? Quem sabe que horas são? Porque eu acho que a gente deve estar se aproximando. E é verdade, 7h04 agora. Ó, a gente já passou. Eu não sei se vão cortar a gente. Pode ser que a gente Mas... caia. Quer fazer uma Então, peraí. Então, pergunta aí? Antes? antes da gente cair, eu quero te agradecer muitíssimo.
E assim, espero que a gente converse mais vezes. Adorei, adorei. Eu adorei essa aventura da gente se conhecer numa live. Eu já tinha ouvido falar Pois de é, é você. verdade. Eu também, um prazer imenso, Dani. Então, Foi um prazer vamos super trocar obrigada. ideias aí. É, espero que um dia possa estar junto aí fazendo alguma coisa, a gente se vendo e se conhecendo Um pessoalmente. prazer. Um prazer. Vamos bolar coisas. Tá bom, será uma honra. Adorei. Tony, no Rio de Janeiro, você está onde? Quem quiser te achar? O meu site é caminhonativo.com. Eu também tenho um web rádio que é radio.caminhonativo.com. É uma rádio que toca só músicas nativas e algumas entrevistas. Fala de Mas novo o é nome? só radio.caminhonativo.com. Ótimo. Tá? E qualquer coisa é só entrar no site caminhonativo.com, que também estou ali, tem telefone de contato, que é a Daniele, que é a minha organizadora aqui. É só mandar um oi lá, oi, vi aqui o Tony, enfim. E, eu tenho algumas cerimônias que não estou realizando por causa do Covid, né? Outras sim, enfim, o que dá para fazer eu tenho feito. Tenho feito algumas Quando eu lives. estiver no Rio de Janeiro, eu vou fazer uma com você. Tá bom, bem sim. Eu moro aqui em Santa Teresa, no Rio. Ótimo. É pertinho E pertinho. da família. Então, eu quero também agradecer a você, a todo o público de Portugal, o público do Brasil, enfim, todos que estão me vendo, me ouvindo. Né? Foi uma honra muito grande poder compartilhar um pouco aqui do meu caminho com vocês. A próxima vez eu canto algumas canções nativas, porque eu não sei se vai dar tempo, pode ser que caia. Oba, eu quero. E a Acho que gente da próxima. continua falando. Vamos repetir, Tony. Super obrigado. Um beijo bem grande para você, para todos que estiveram aqui, todas. Beijos, gente. Obrigados por terem nos ouvido aqui o maravilhoso Tony, que eu adorei conhecer. Boa noite. Muitos beijos. Boa noite. Beijo, beijo. Um beijo a todos. Tchau, tchau.